Boa tarde. Quero dizer que, como procuradora que fui, é estarrecedor o que eu assisto. Estarrecedor o que está acontecendo com o Brasil, com os poderes do Brasil, especialmente com os desmandos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Ontem, um senador da República leu o seu relatório e pediu o indiciamento de 3 ministros e do PGR, com base nos fatos que ele entendeu robustos o suficiente para tal. Houve uma manobra por parte do governo e 2 senadores foram substituídos por outros. Isso é do jogo, isso é política. A gente assiste, a gente não gosta como oposição, mas é do jogo porque estamos falando de política. Esse tipo de manobra é política. Porém, o que os ministros do Supremo fizeram, que foi avançar no campo da política, não lhes cabe. Jamais poderia o ministro Dias Toffoli ou o ministro Gilmar criticarem o relatório e ameaçarem o senador, inclusive com inelegibilidade. E ainda disse o ministro Toffoli que quem vai fazer isso é o TSE. O TSE é composto pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, está muito claro o desrespeito a esta casa, a este poder, e nós precisamos reagir. E aí eu digo, o senador Alcolumbre, presidente de poder, chefe do poder, ele tem obrigação de se colocar agora na defesa das prerrogativas do senador Alessandro, que, aliás, não é sequer do nosso espectro político, mas isso não importa. É um delegado que busca combater a corrupção, a impunidade e que teve coragem, e aqui eu aplaudo a sua coragem, teve coragem de fazer o que era certo. E agora nós precisamos de homens e mulheres de coragem para enfrentarem essa guerra, porque o Supremo Tribunal Federal está declarando guerra ao Congresso Nacional. E nós não podemos aceitar. Outra coisa, hoje o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Ele quer repetir o que fez com Jair Bolsonaro, que tirou do jogo político sem crime. E ele está afrontando o artigo 53 da nossa imunidade parlamentar. O senador Flávio Bolsonaro postou críticas à atuação de Lula e fez essa conexão do Lula ao Maduro, seu amigo, que, como já foi dito aqui, foi recebido com tapete vermelho, ao Foro de São Paulo, ao tráfico de drogas, de armas e tudo mais. Ele não pode ser indiciado por isso. É mais um abuso que comprometerá de forma drástica o processo eleitoral. Então, nós estamos num ano eleitoral e nós não podemos permitir esse tipo de abuso que vai fazer com que um espectro possa ter liberdade para falar, acusar, e o outro tenha que se calar e ser perseguido. Vamos à luta, minha gente. Unidos, vamos continuar lutando pela verdadeira democracia, justiça e liberdade. Muito bem, muito bem. Senhoras, senhores, nobres colegas deputados, nós vivemos num país onde a legislação é farta, abundante e muito bem clara. E nessa legislação diz que os poderes da República são independentes e harmônicos entre si. Mas o que a gente está assistindo, de fato, é um poder ou algumas pessoas que estão na mais alta cúpula da justiça brasileira hipertrofiando os seus poderes e as suas atribuições, indo muito além do que a legislação brasileira lhes atribui como competência. A Suprema Corte é a Corte Constitucional que revê alguma injustiça, alguma má condução durante os processos nas instâncias inferiores. É uma Câmara
a qual é uma Câmara que simplesmente responde quando é demandada. Nenhum lugar na legislação brasileira lhes atribui o poder de demandar. Nenhum lugar na legislação brasileira lhes dá o poder de ir além do que está escrito num processo que chegou através de uma demanda à Suprema Corte. E se não bastasse tudo isso, se não bastasse estar agindo muito além da sua atribuição legal, se não bastasse estar achincalhando a Câmara de Deputados, o Congresso Nacional, que é quem tem o poder legal de legislar e fiscalizar. Agora ainda, quando está se sentindo notadamente ameaçada diante de uma CPI do Banco Master que está prestes a estourar e que nós estamos trabalhando há muito tempo já para que seja implementada no Congresso Nacional, simplesmente tentam mudar a legislação num poder que não tem atribuição legal de fazer legislação ou mudar a legislação brasileira. E o que nós vimos ontem, ataques diretos, ameaças diretas, chamando outro poder para a briga, aviltando mais uma vez a lei, a ordem e a harmonia que deve existir entre os poderes. É inaceitável o que nós estamos vivendo. Eu fiz questão de não entrar em nenhuma questão de A ou B, de nós sermos direita ou esquerda. O que está acontecendo no Brasil é muito além de um posicionamento político, como os meus colegas bem falaram até agora. O que está acontecendo é a destruição da legislação, da lei e da ordem no Brasil. E enquanto sociedade, não apenas nós, a sociedade brasileira precisa perceber o que está acontecendo de verdade. Os juristas brasileiros precisam ver o que está acontecendo de verdade nesse país e se manifestar. Juntar-se a nós, que aqui estamos há tanto tempo defendendo a lei, a ordem, o nosso dever legal de legislar e fiscalizar, e que somos tolhidos diariamente por um poder que está hipertrofiando perante toda a sociedade brasileira. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero deixar minha solidariedade ao senador Alessandro por tudo que vem acontecendo e por todos os abusos de quem verdadeiramente está dando um golpe no Brasil. 3 ministros do STF. E uma das coisas que estão acontecendo aqui, e que já foi falado em relação, inclusive eu estou até armada, já vim armada aqui, cuidado. Uma das coisas que já vem falando aqui sobre o processo com o nosso pré-candidato e futuro presidente da República, Flávio Bolsonaro. Tudo já está sendo articulado. E eu trago aqui, dia 18 de abril de 2026, em Barcelona, a quarta reunião de alto nível do Fórum em Defesa da Democracia. Quem que vai estar presente com Lula, 15 ministros e Marco Vieira? Olha os países democráticos que estarão lá. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, o presidente do México, o presidente da Colômbia, o presidente do Uruguai, que dá vontade de rir, fora Lula, literalmente fora Lula, mas Lula estará lá com 15 ministros, para falar sobre o que eles não vivem e o que esse país não tem. Democracia. Isso já é um movimento para que as eleições de 2026, quer seja por narrativas de esquerda, quer seja por fraude, quer seja por intimidação por parte dos verdadeiros golpistas, que são 3 ministros do Supremo Tribunal, principalmente, eles tendem a fazer no Brasil. Então, esse é o momento da população brasileira abrir os olhos, porque as eleições já começaram. Enquanto nós estamos em pré-campanha, eles já estão com resultado, querendo resultado no final e manipulando o mundo, manipulando o Brasil.
Então, mais uma vez aqui, é inadmissível a ditadura da toga que está sendo estabelecida nesse país. E nós não vamos nos calar. E um recado para Gilmar Mendes: eu não sei dançar, mas eu gosto de dançar também. Se você gosta, a gente também gosta. E eu não vou me calar. Nem que isso seja a última coisa que eu faça pelo meu Brasil, porque eu vim para cá, nasci nesse mundo com um legado. E nem que seja o legado da liberdade de expressão e liberdade da nossa nação. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. A minha esposa me perguntou por que eu iria ser candidato ao Senado esse ano e não mantinha a candidatura a deputado federal, sendo que seria relativamente mais fácil. E eu respondi com muita certeza para ela, dizendo que o deputado federal hoje é um preso em potencial. Porque era assim que eu estava me sentindo naquele momento. Mas eu começo a perceber que não só a Câmara Federal, me parece agora também que o chicote chegou pelas bandas do Senado e os senadores começaram também a ser presos em potenciais. É óbvio que a ditadura ela não se instala de uma hora para outra. Ela se instala aos poucos e a do Brasil já chegou no seu ápice. E isso faz muito tempo. Eu ainda estava no Senado quando o ministro Alexandre Barroso disse que o poder do STF era contra-majoritário, iluminista e representativo. Na época eu fiz um discurso no Senado e disse: ministro, contenha-se. Se o senhor quer ser representativo, vá em busca dos votos. Ele saiu, mas deixou o seu ovo de serpente lá, porque hoje os ministros realmente se acham Luís XIV, o Estado sou eu. E eu encerro aqui dizendo o seguinte, como uma sugestão de leitura, e eu vi na fala do ministro Gilmar Mendes ontem um bom conselho, ele aconselhou a todos utilizarem a biblioteca do Senado. Aqui nós temos também a biblioteca da Câmara, e eu quero deixar um livro para ser usado de cabeceira, tanto pelos senadores quanto para até os próprios ministros do STF. O livro pequenininho, dá para ler em 40 minutos. Se trata da lei, a lei de Frederic Bastiat. E ele dizia o seguinte, ele diz o seguinte: a pior corrupção é a corrupção da interpretação da lei. E nesse momento nós estamos batendo todos os recordes e alguns ministros batendo também esses recordes, porque está sendo aí acusado de ser corrupto na parte econômica e corrupto na interpretação da lei, já está claro. Então eu deixo aqui o meu repúdio ao fato de que nós temos hoje um ministro que está puxando a corte toda para o buraco. Esse ministro é o ministro Alexandre, e eu não entendo porque ministro da estatura de Gilmar e tantos outros estão indo de correnteza abraçado, num abraço de afogado com esse ministro. O Brasil não suporta pagar esse preço para ter o ministro Alexandre, que se fosse para ser medido pela régua da Alexandre, já estaria em curso informação de quadrilha, organização criminosa, advocacia administrativa e sabe lá quantos outros crimes. Essa é a situação que nós estamos. Infelizmente, o ministro disse que há um baixo nível no Senado. Eu não creio que talvez seja intelectual, talvez seja mesmo de acovardamento, ou conveniência, porque pelo visto, e já que estamos falando de baixo nível, parece que aquela máxima que tinha aqui, ninguém larga a mão de ninguém, parece que no caso do Senado, com raras exceções, lá está valendo a ninguém larga o rabo de ninguém. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu sou hoje deputado federal, mas sou pré-candidato ao Senado no meu estado do Rio Grande do Sul. Eu quero que vocês prestem atenção na expressão pré-candidato. Aqui há vários pré-candidatos, inclusive ao Senado da República em outros estados, como disse o deputado Zé Medeiros. Mas a legislação eleitoral nos obriga a utilizar este termo,
porque a campanha não iniciou oficialmente para que nós possamos utilizar a nomenclatura de candidato ou pedir votos. Porém, a campanha contra nós, contra quem é pré-candidato, contra quem é deputado federal ou contra quem é senador, já iniciou e faz muito tempo. Hoje tem gente se dando conta, porque já são outros os deputados federais que enfrentaram processos ilegais e injustos que os tornaram inelegíveis, alguns presos e até exilados. Agora tocou a um senador da República que teve, eu não vou dizer a coragem, a decência de cumprir o seu papel e indiciando num relatório que, aliás, não foi aprovado, foi rejeitado pelos parlamentares ligados ao governo Lula. E mesmo rejeitado, em virtude do indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além do Procurador-Geral da República, agora está ensejando um processo que, segundo os senhores da imprensa têm veiculado, podem resultar na inelegibilidade de Alessandro Vieira ainda para as eleições este ano. Vejam se isso não é perseguição contra uma pré-candidatura, pois ele é pré-candidato e nem é da nossa preferência, muito antes pelo contrário, a reeleição do Senado da República. Na verdade, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil de 2026 é o agigantamento dos maus, daqueles que não foram controlados no tempo correto, não foram enquadrados no momento certo e que agora se veem no direito, inclusive, de peitar homens decentes e honestos, como é o caso do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também pré-candidato, ele à presidência da República, que sofre um ataque do ministro Gilmar Mendes, que parece exigir num post seu no Twitter, que aliás o ministro nem deveria usar, recomendo que feche a sua conta, Gilmar Mendes, para parar de passar ridículo, para parar de passar vergonha na rede social. Gilmar Mendes faz um post exigindo que o governador Zema, em virtude de uma decisão correta do ministro Gilmar Mendes em relação à dívida de Minas Gerais, exigindo que o governador Romeu Zema cale sua boca e não fale sobre a farra dos intocáveis. Pois eu estou aqui para dizer a estes que não deveriam apenas sofrer impeachment, não. Lembremos do amigo do meu pai, da Operação Lava Jato, que foi enterrado pelos ministros do Supremo porque estava chegando no Supremo Tribunal Federal. Não merecem apenas o impeachment, deveriam, se fosse este um país sério, estar na cadeia já pagando pelos seus crimes. Pois fiquem sabendo que nem Romeu Zema, nem nenhum de nós, nem ninguém aqui neste parlamento ou na política brasileira que tem decência vai se calar. Nós vamos falar ainda mais e mais alto, porque nós somos uma oposição decente, honesta e que quer ver o Brasil passado a limpo. Podem nos perseguir, podem vir para cima, podem fazer o que quiser. O povo estará do nosso lado, e ainda mais neste ano de eleição tão importante para o Brasil. Eu tenho certeza que a justiça, a verdade e a democracia, todas elas juntas, prevalecerão. Muito obrigado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!